a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça.
para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 145. Salmos 145, vamos fazer a leitura responsivamente. Eu leio um versículo, os irmãos leiam o próximo. Todo o Salmo de número 145. Diz assim a palavra do Senhor: a bondade, grandeza e providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Poder dos teus feitos tremendos. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para sempre. Vamos ler mais uma vez, todos a uma só voz, os versículos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Não precisamos ser nenhum teólogos para ver o que Deus está falando para nós. Perto está o Senhor dos que o temem. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Queridos, eu não sei qual foi, em que situação que você adentrou a casa do Senhor neste momento. Eu não sei como está o seu coração. Não sei como está a sua alma. Não sei qual a dimensão do seu problema, as suas angústias. Mas tem um que sabe, que é Deus. E perto Ele está de todos os que o temem. Amém?
Ó Deus, nós te adoramos, Pai, e te damos graças por mais uma vez termos o privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa para te adorar. Ó Pai, aqui estamos, ó Deus, para cultuar o Senhor. Aqui estamos para te louvar, ó Deus, engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, faça presença, ó Pai, agora, neste momento em nosso meio. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações neste momento, ó Pai, nesta noite, através da tua mensagem, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a mensagem, não que nós queremos, mas que nós precisamos, ó Pai, e que ela possa ser vinda do Senhor. E que a mesma possa fazer diferença em nós. E ao sairmos daqui, ó Pai, possamos sair impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos cantar o hino de número 26. Vamos cantar em pé, irmãos? Vamos cantar bem animados este hino. Quando percebo que na cruz
Sentar, irmãos. Vamos ainda abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Antes de Salmos aí, tá? O primeiro antes de Salmos aí. O último capítulo, 42. Jó 42. Versos de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntareis, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. A confissão de Jó. Jó estava numa situação que todos nós conhecemos, a história de Jó. Situação delicada, complicada, cheios de feridas, de tumores por todo o corpo. E Jó, ele tinha sido admoestado pelo Senhor, porque às vezes ele tinha indagado, né, às vezes até do seu próprio nascimento. Mas Jó, ele sabia da soberania do Senhor. Tanto é que lá no capítulo 19, versículo 25, ele fala que, bem sei que, quando ele fala, porque sei que o meu Redentor vive. Ele sabia da soberania do Senhor. Bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ele fala. Ele sabia da soberania do Senhor. Mas Jó, ele fala, tanto é que ele fala no versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabia da soberania do Senhor. Mas ele precisava do perdão do Senhor, ele precisava clamar ao Senhor. E ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías 55, versículo 8. O Senhor fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso, se faz necessário que todos nós nos arrependamos dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. Será que temos guardado os nossos passos para entrarmos na casa do Senhor? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Vamos curvar as nossas frontes. Vamos ter um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados. Após este momento, eu peço à irmã Leonice que quebre o silêncio. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos, louvamos
na tua casa. Amém. Para te adorar, para aprender mais e mais a tua palavra. Amém. Ó Deus, o Senhor que nos sonda, que nos conhece, o Senhor sabe, meu Pai, os nossos corações, ó Deus. Vê se há em nós, meu Pai, algum caminho de mal. Guia-nos para os caminhos retos do Senhor. Amém. Tira de nós, meu Pai, todo o pecado. Tudo que temos feito que não tenha agradado ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Sonda cada irmão, cada irmã, cada criança que já sabe, meu Pai, que é certo, que é errado. Nos ensina a viver em obediência ao Senhor. Amém, Senhor. Firmados, meu Pai, na tua palavra. Amém. Em obediência ao Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo perdão. Amém, Senhor. Que o Senhor nos dá a todo momento que nós erramos, que nós te pedimos perdão. Amém. Ó Deus, nos perdoa e nos guarda de vivermos pecando, de vivermos sim, ó Senhor. Fica conosco, meu Pai, durante o restante deste culto, que possamos sair daqui edificados e transformados pela tua palavra. Muito obrigado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. E nós te louvamos mais uma vez pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, continuando o nosso culto. Salmos 149. Nos preparando para estarmos louvando o Senhor com cânticos espirituais. Salmo 149, vamos ler todos a uma só voz. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações, e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé e louvando a nosso Deus com o cântico Sou Grato. Enquanto isso, os irmãos que vieram preparados podem trazer aqui à frente os seus dízimos e ofertas. Tudo que tenho, o tesouro
Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Põe em mim teu coração.
Rendida estou. Toma-me, rendida estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, eu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo o que o Senhor é. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos cantar louvores ao Senhor livremente. Nós te louvamos, Pai, por tudo, ó Deus, pelas nossas vidas, pela saúde. Nós te louvamos, ó Deus, pelo alimento de cada dia. Enfim, Pai, te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Pai, mas que nós possamos continuar a te louvar, não só com os nossos lábios, mas que possamos te louvar com as nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, irmãos. Nós temos alguns avisos a passar. Hoje, após o culto, nós teremos um chocolate missionário, tá bom? Todo
Todo o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser doado para missões, tá, irmãos? Então, logo após o culto, não deixe de descer lá, tá bom? Vamos participar todos, nos confraternizarmos e tomarmos aquele delicioso chocolate quente lá embaixo, tá bom? Hoje terá ecol dos adolescentes e jovens, tá? Aqui mesmo, lá embaixo na sala, após o chocolate, tá bom? Ecol. Próximo sábado, dia 28, às 15 horas, 3 horas da tarde, nós teremos esse maravilhoso evento da UCP, das crianças, tá? Você que está nos visitando e tem crianças, traz, tá bom? É sábado, 3 horas. Se você não pode trazer a criança, fale para alguns de nós, a Orly, a Iana, enfim, todos os conselheiros, fala para nós que nós estaremos buscando essa criança na casa, tá bom? E depois entregamos de novo. Então, vai ser, volta lá um pouco. E o evento deste sábado, o tema é A Boca Fala do que o Coração Está Cheio, com a doutora Loirane, é uma dentista, tá bom? Ela é filha daqui da cidade, ela é filha do nosso irmão Euclides Amariese, reside atualmente em Rondonópolis, uma ótima dentista, tá bom? Programação nas casas dos conselheiros Orlins e Adriana, programação da UMP, próximo sábado, 7 horas da noite. Reunião plenária, próximo domingo, da UMP, após o culto. Próximo domingo, irmãos, depois da escola dominical, nós sempre fizemos essa programação que nossa igreja é o Junta Panela. Só que sábado, do próximo domingo, depois da escola dominical, esse Junta Panela vai ser diferente, vai ser um delicioso churrasco, tá bom? Então você que nos visita é nosso convidado, tá bom? Próximo domingo, após a escola dominical, estaremos servindo um delicioso churrasco. Olha que delícia. SAF, visitação amanhã, às 17 horas, na porta da igreja. Mais alguém tem algum aviso de algum departamento, irmãos? Não? Senão vamos chamar as crianças aqui à frente. Mesmo, já está falando. Só frisa para que, se possível, aqueles que não vieram confirmar com a gente ainda hoje, para a gente poder terminar de agitar. Mas ele está. A participação e a participação do sonho, todas as famílias que vieram, o superintendente da escola dominical pede para reforçar que os irmãos tragam os seus talheres, né? O seu prato. Teremos a participação da Sônia, né? Uma psicóloga, né? Psicóloga de Rondonópolis. Vai ser um grande evento, um ótimo evento. Não percam, tá? Essa palestra da nossa irmã Sônia. E quem for participar, confirma, tá bom? Com o superintendente da escola dominical, logo após o culto, confirma o seu nome, para nós podermos nos organizar melhor, tá bom? Eu já dei o meu nome, não vou perder o churrasco. Eu vou pedir para a Jeane orar. Senhor, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada dia. Abençoa a vida de todo mundo que está aqui, abençoa a vida dessas crianças e que a salinha lá embaixo seja bom para todas as crianças e o culto aqui em cima para os adultos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Uma grande alegria poder estar aqui à frente mais uma vez. Como os irmãos sabem, o nosso pastor está lá em Tesouro, foi levar a ceia. Então, e confiou a mim para que estivesse à frente na condução desse culto. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Josué, capítulo 24. Esse é um texto muito lido no mês da família e nós vamos meditar mais uma vez nesse texto. Nós temos muitas coisas a aprender sempre quando nós voltamos à palavra do Senhor em um texto, mesmo um texto que nós já conhecemos. Então, Josué, capítulo 24, os versos 14 a 25.
Josué, capítulo 24, versos 14 a 25. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, para nós orarmos ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós somos gratos pela palavra que o Senhor nos deu. Somos gratos porque através dela o Senhor nos instrui. Porque através da Tua palavra nós temos salvação, nós temos as palavras de vida eterna. Nós conhecemos a respeito de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor abra os nossos corações para ouvir tudo aquilo quanto o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, se nós voltarmos mais um pouco e mais uma vez à história do povo de Israel, nós saberemos que Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo do Egito e levá-los à terra prometida. E essa foi uma grande e difícil missão. E sabemos também que Deus não deixou Moisés desamparado. E deu instruções claras, e no meio dessas instruções claras, Deus deu a sua lei ao povo. Deus deu os 10 mandamentos para orientar a vida do seu povo, para que eles tivessem então vida plena aonde eles fossem habitar. E a promessa de Deus foi clara. Se eles seguissem esses mandamentos, eles teriam uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Ele e toda a sua descendência seriam abençoados pelo Senhor, porque estavam sendo fiéis, obedientes à lei de Deus. Contudo, nós sabemos que essa não foi a realidade presente na nação de Israel. O povo, por muitas vezes, se voltou contra o Senhor. Se voltou à idolatria, serviu falsos deuses, adorou bezerros de ouro e outras tantas coisas, tantos deuses estranhos das terras por onde eles passaram. E o que nós vemos então é que o povo não atendeu em primeira mão a orientação do Senhor. E após a morte de Moisés, que não entrou na terra prometida, coube a Josué, o seu sucessor, a tarefa de assumir a liderança e conduzir o povo para assim conquistar a terra de Canaã. E Josué foi também um grande líder,
E após cumprir a sua missão ali já próximo da sua morte, como nós vemos aqui no final da sua vida, depois de entrar na terra, ele convoca o povo mais uma vez para olhar para trás, para olhar para tudo aquilo que eles tinham vivido e para tomar uma decisão firme na vida deles. Os versos 6 e 7, Josué diz, olha: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Isso é Josué capítulo 23, os versos 6 e 7. Que Josué estava fazendo ali quando ele reúne o povo, ele estava dizendo: olha, vocês conhecem a lei de Deus, Moisés ensinou tudo para vocês, vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês devem se esforçar para guardar essa lei e não devem se misturar com outros povos, não devem adorar os deuses que eles estão adorando, mas antes disso vocês precisam tomar uma decisão firme de seguir ao Senhor. E é onde ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos a Deus. E vocês? O que vocês vão fazer? Como será a vida de vocês, a vida dos seus familiares? Assim como eu e minha família, vocês vão servir a Deus? Vocês vão deixar para trás toda a idolatria, todos os erros que os nossos antepassados cometeram e agora vão realmente se firmar no Senhor e obedecer a essa lei? Josué conclama, chama o povo para uma renovação de aliança com Deus. Josué chama as famílias para uma restauração do compromisso de servir ao verdadeiro Deus. E é claro, esse chamado de Josué não é exclusivo para aquelas famílias, não era exclusivo para aquelas famílias. É um chamado a todos nós, de nós reassumirmos dia após dia o compromisso de servirmos integralmente ao Senhor, de abandonarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus e assim renovarmos o nosso compromisso de seguir ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós individualmente, e é o chamado de Deus para nós como família. Nós devemos zelar pela nossa família, zelar para que nossa família tenha o verdadeiro compromisso de servir ao verdadeiro Deus. Então nós veremos o que esse compromisso de servir a Deus exige de nós e traz também a nós como bênção nas nossas vidas. Então, meditando nesse texto, nós vamos aprender e guardar 3 verdades acerca desse compromisso nosso e das nossas famílias de servir ao Senhor. Em primeiro lugar, o que nós podemos ver é que esse compromisso exige de nós renúncia. O compromisso exige renúncia. O que nós vemos então na história de Israel é que em muitos momentos o povo se perdeu em meio à idolatria. E Josué cita isso ao lembrar que os pais daquela geração que ali estavam haviam falhado. E muitos ali não entraram na terra prometida justamente por isso. Porque foram idólatras, porque blasfemaram contra o Senhor, murmuraram contra Deus e não serviram ao Senhor como deveria. Então Josué fala: olhem para trás. Os nossos pais erraram. Nós não podemos agir da mesma maneira. Nós devemos ser diferentes. Então a palavra-chave que Josué usa nesse momento é: escolhei o que vocês vão fazer. O verso 15 diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então o que ele demonstra aqui em primeiro lugar é que é uma escolha a ser feita e é uma escolha urgente. Porque ele diz hoje. Escolhei hoje, não deixem para amanhã, não deixem para depois. Essa é uma escolha urgente. O que vocês querem fazer da vida de vocês? E toda escolha exige renúncia. Toda escolha
Quando nós escolhemos algo, nós deixamos outras para trás, porque escolhas exigem renúncias. E o verso 14 nos mostra o que seria necessário renunciar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Ele exige de nós fidelidade. Nós não podemos servir a Deus e servir a outras coisas, como o povo servia ali outros deuses. E na nossa realidade, nós servimos tantas vezes outras coisas, tantas coisas que nós colocamos como ídolos nas nossas vidas. Muitas vezes o nosso trabalho, muitas vezes até a nossa própria família, como nós temos conversado. Tudo, poder, dinheiro, tantas coisas que nos atraem e nos afastam do verdadeiro Deus. Mas Josué diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao verdadeiro Deus. E essa escolha é uma escolha que precisa ser feita também para nós. E é interessante quando nós olhamos para essa chamada de atenção que Josué dá ao povo. Porque eles deveriam saber claramente que eles não poderiam seguir a outros deuses, porque eles caminharam pelo deserto, ouvindo repetidamente os 10 mandamentos. E os 2 primeiros mandamentos são muito claros com relação a isso. Quando Deus diz: não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura. Era claro que Deus não permitia a idolatria, mas da mesma forma o povo tantas vezes pecou e errou, e não conseguiu dar ao Senhor a exclusividade que Ele exige e merece. O verso 19 nos mostra que o nosso Deus é um Deus zeloso e que não permite que nós tenhamos divisão no nosso coração. Verso 19 diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ele está dizendo: Deus não aceita idolatria, Deus não aceita divisão. Vocês devem servir exclusivamente a Deus. Vocês devem renunciar toda idolatria, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E como nós falamos na nossa sala hoje de manhã, muitas vezes nós não gostamos da palavra renúncia, porque a palavra renúncia para nós muitas vezes tem um tom negativo. Olha, se eu estou renunciando a algo, eu estou perdendo, eu estou deixando algo para trás. E nós não queremos deixar nada para trás muitas vezes. Mas o que nós precisamos entender e aceitar no nosso coração é que renunciar o mal em prol do bem não é perda, mas é ganho. Quando nós renunciamos a algo que não é bom para ter algo que é muito melhor, nós não estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. E é isso que Deus está dizendo. Se nós abandonarmos os falsos deuses para seguir verdadeiramente ao único Deus verdadeiro, nós vamos só ganhar na vida, nós não vamos perder, nós não vamos estar deixando nada que seria bom para nós para trás. Pelo contrário, nós estaremos aproveitando, usufruindo da verdadeira vida que o Senhor nos oferece. E essa deve ser a posição da nossa família ao assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos renunciar àquilo que o mundo nos oferece, renunciar às soluções que o mundo propõe muitas vezes para a família, que são soluções completamente equivocadas. Por exemplo, um casamento que muitas vezes não está indo bem, o que o mundo diz é: olha, separa, larga. Se o amor acabou, vocês não precisam mais viver juntos. Enquanto o que Deus diz para nós é: restaure a sua família. Busque a restauração. O compromisso é o que gera o verdadeiro amor. E assim, vivendo, buscando a lei de Deus e aquilo que Deus tem para nós, a nossa família vai viver muito melhor. Renuncie, então, aquilo que não agrada ao Senhor. Despreze
todo o falso ídolo que o mundo oferece. Renuncie a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E você e sua família se coloquem aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode nos oferecer vida e vida em abundância. O compromisso, renovar o nosso compromisso com Deus é algo que exige renúncia, mas é uma renúncia que para nós traz ganho e não perda. E essa é a primeira lição que temos a aprender nesse momento. A segunda lição, que trata acerca do nosso compromisso, de restaurar o nosso compromisso com o Senhor, diz que restaurar esse compromisso trata sobre reconciliação, sobre uma aliança verdadeira, sobre firmar uma verdadeira aliança com Deus. O verso 25 diz: assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo. Ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. Mais uma vez, como nós sabemos, o povo de Israel se desviou muitas vezes do seu propósito. Mesmo quando Deus estava mostrando o seu cuidado, o povo ainda assim se rebelava. O povo servia aqueles que não deveriam servir. Mas Josué então chama o povo a uma restauração do compromisso de servir a Deus. E ele coloca, olha, isso é uma aliança que nós devemos ter, de nós nos comprometermos verdadeiramente em servir ao Senhor. E o povo prontamente responde: claro, nós vamos fazer isso, é isso que nós queremos. Nós queremos nos reconciliar com Deus, nós queremos servir ao Senhor. E então que Josué firma uma aliança com o povo, dando mais uma vez estatutos e leis para que o povo seguisse. E é interessante nós notarmos essa aliança, porque uma aliança se refere a um compromisso, a algo que não deve ser nunca quebrado. E é onde nós vemos que mais uma vez, ou como sempre, o povo falhou, e como nós, seres humanos, sempre falhamos. Nós somos muito experientes e muito bons em quebrar compromissos com Deus, e nós não deveríamos ser assim. Quantas vezes nós quebramos os compromissos que nós fazemos com o Senhor? Na verdade, o ser humano quebra compromissos que faz com muita gente, com várias pessoas. E é algo que não deve ser assim na nossa vida. Porque o que nós temos que ter como exemplo é o compromisso, a aliança que o Senhor firma conosco. E é isso que nós devemos ter como exemplo, é isso que nós devemos procurar. Porque se nós olharmos ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da redenção, o que nós vemos é que Deus firmou uma aliança com o seu povo que sempre se renovava. E que essa aliança, da parte de Deus, nunca foi quebrada. Porque Deus nunca falhou. Mas o ser humano muitas vezes falhou, muitas vezes errou, e por isso sempre foi necessário que essa aliança ali se renovasse, se apresentasse de forma diferente. Nós vemos que Deus firmou a aliança com Abraão, dizendo: olha, de você vai nascer uma grande nação, que será uma propriedade exclusiva do Senhor. Mas o povo falha. O povo que deveria ser propriedade exclusiva do Senhor se rende a outros deuses e falha em cumprir a sua parte nessa aliança. Mas o Senhor renova essa aliança quando entrega a lei a Moisés e diz: olha, se vocês obedecerem a minha lei, vocês serão abençoados. Essa é a minha aliança com vocês. E mais uma vez, o povo falha, o povo quebra a sua parte porque não obedece. O ser humano não consegue por si só permanecer fiel, não consegue manter esse compromisso, e por vezes, e por muitas vezes, é necessário então que haja uma reconciliação com Deus. E é interessante, se nós olharmos, que o próprio Josué, quando está ali firmando a aliança com o povo, e o povo diz prontamente: não, nós vamos obedecer.
ele mostra ali um certo descrédito de que o povo conseguiria fazer isso realmente. Os versos 19 e 20, Josué diz: olha, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. E o que nós vemos então é que por mais que o povo afirmasse: não, nós serviremos ao Senhor, a realidade é que isso não perdurou por muito tempo. A história, e aí se a gente começar a ler logo o início do capítulo 1 de Juízes, nós vamos ver que depois da morte de Josué, depois da morte daquela geração que assume esse compromisso de servir ao Senhor, levanta-se uma geração que não serviu ao Senhor. Ou melhor, o que o texto diz é que uma geração que nem conhecia ao Senhor. E a pergunta é: a geração anterior que fez esse compromisso e buscou obedecer, fez isso de maneira correta? Não, porque se eles tivessem mantido essa aliança, eles passariam para os seus filhos, eles se esmerariam em manter aquilo de geração após geração. Mas o que a Bíblia diz é que a geração que se levantou é uma geração que não conhecia ao Senhor. Então, mais uma vez, o que nós vemos é o ser humano falhando em cumprir a aliança, cumprir o acordo, o compromisso que eles deveriam cumprir. E a verdade, então, que nós precisamos nos deparar com ela é: nós nunca seríamos capazes de cumprir uma aliança com Deus, de obedecer integralmente ao Senhor. E é por isso que quando nós falamos sobre reconciliação, nós precisamos falar sobre a forma verdadeira que Deus faz uma aliança conosco, que não pode ser nunca quebrada. E essa verdadeira reconciliação só é possível através de Jesus Cristo. Somente em Cristo é possível que essa aliança não seja nunca quebrada. 1 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A verdade então é que se Deus não mandasse Cristo ao mundo, seria uma eternidade de olha, vamos servir ao Senhor. Não conseguimos. Não conseguimos obter o favor do Senhor. Não conseguimos obter reconciliação com Deus, porque Deus exige obediência e a gente não consegue obedecer. Mas Cristo veio ao mundo e obedeceu por nós. Cristo veio ao mundo e não pecou. Ele veio ao mundo e cumpriu integralmente a lei de Deus. E Cristo nos reconcilia então com Deus. Cristo é a parte ali da aliança que vai e assume isso em nosso lugar e diz ao Senhor: olha, eu estou vivendo isso no lugar desses. E a grande questão que sobra para nós agora é que nós só podemos estar reconciliados com Deus, nós e nossa família, se nós estamos em Cristo. Se nós queremos ter uma aliança, um compromisso verdadeiro com Deus, se nós queremos agradar ao Senhor, isso só é possível em Cristo. Nós não podemos fazer isso sozinho. Não importa o quanto nós tentemos ser bons, se não houver Cristo nas nossas vidas, nós jamais conseguiremos obter o favor do Senhor. Se nós queremos, então, assumir o compromisso de nós e nossa família, servirmos ao Senhor, nós precisamos declarar que Cristo é o nosso único Salvador. E essa é uma declaração que não vem apenas de palavras, mas vem de ação. Nós não somos perfeitos, não somos capazes de obedecer sozinhos à lei do Senhor.
mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, Ele nos habilita a ser obedientes a Deus. Ele nos dá forças para vencer a tentação, vencer o pecado. E em Cristo nós podemos então assumir um verdadeiro compromisso. E mais do que isso, mais do que obedecer à lei, o que o texto ainda de 1 Coríntios 5 nos mostra é que, uma vez reconciliados com o Senhor, há uma grande missão para nós. 1 Coríntios 5, 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que esse texto diz é: você se reconciliou com Deus, a sua família está reconciliada com Deus, vocês estão em Cristo, agora então vocês têm uma missão. E a missão é dizer ao mundo que eles também precisam se reconciliar com Deus. E mais uma vez, como nós fazemos isso? Pregando sim com as nossas palavras, mas vivendo, tendo uma atitude diferente. A nossa família precisa brilhar em um mundo onde as famílias estão cada vez mais distantes. A nossa família deve estar unida em um propósito verdadeiro de servir ao Senhor, quando as famílias já não querem mais contato umas com as outras. E é claro, nesse tempo de pandemia, surgiu grande saudade entre as famílias por não poderem se ver. Mas a verdade é que o que nós vemos quando as famílias estão reunidas é muita briga, muita discussão, filhos que não respeitam os pais, pais que irritam os seus filhos, e tudo isso vai contra a vontade do Senhor. Essas são as famílias que o mundo tem alimentado. E uma vez que nós assumimos o compromisso com Deus, uma vez que estamos em Cristo, a nossa família precisa ser diferente. Precisa se mostrar de forma diferente, para que as outras famílias vejam isso e digam: olha, eu quero que minha família seja assim. Eu quero viver em harmonia. Eu quero ter essa alegria que não está presente na minha casa. Isso só é possível em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a responsabilidade de mostrar às outras famílias que elas também podem ter esperança de uma vida melhor. Então, essa é a segunda lição. Compromisso trata de reconciliação com Deus. E a terceira lição, a terceira lição com R, é que esse compromisso traz consigo uma recompensa. Então, lembrando, nós falamos de renúncia, falamos de reconciliação e falamos agora também de recompensa. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque sim, servir a Deus traz recompensas para a nossa vida. Vamos ler parte do texto novamente, vamos falar acerca disso, os versos 16 a 18. Nesses versos, Josué conclama o povo ali a se voltar a servir a Deus, e o povo responde se lembrando de tudo aquilo que Deus já havia realizado por eles. Então, verso 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E aqui na fala do povo, o que fica claro é: vale a pena servir a Deus. Servir a Deus traz consigo muitas coisas boas. Olha quantos livramentos o Senhor deu ao povo. O Senhor é poderoso, é Ele quem nos livra, é Ele quem vai adiante e cuida de nós. E aqui nós precisamos separar algumas coisas, e é importante nós pensarmos sobre isso. Nós não devemos servir a Deus pensando nas recompensas que Ele pode nos dar.
Se nós estamos fazendo isso, nós estamos completamente equivocados. Nós não vamos até Deus pensando, olha, nas bênçãos que Ele pode nos dar. Nós não devemos fazer isso. Mas é claro que servir a Deus tem recompensas. É claro, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Pai. Se nós realmente vamos até Ele e cremos em Jesus como nosso Salvador, é claro que Ele vai dar bênçãos, é claro que Ele vai dar recompensas para a nossa vida. E nós, então, precisamos ter isso em mente. É claro que é bom e há recompensa em servir a Deus. Mas aqui a gente precisa fazer outra separação também entre aquilo que o Senhor nos dá por graça e aquilo que Ele nos dá, assim, como recompensa. E a gente pode fazer isso olhando justamente para a vida do povo de Israel. Se nós pensarmos na promessa que Deus fez ao povo de levá-los à terra prometida, o que nós vemos aqui é graça de Deus. Por quê? Deus prometeu que levaria o povo à terra. Não pôs condições para que eles chegassem à terra. Deus falou, vou dar a terra para vocês, vocês vão ter essa terra. Isso é graça, presente de Deus. Levar, então, tudo que Deus fez para levar o seu povo para a terra prometida foi para cumprir a sua própria fidelidade na promessa que Ele faz ali de aliança com Abraão lá no início, de que eles seriam uma grande nação e que teriam um lugar ali para habitar com essa grande nação. Isso é graça de Deus, dado ao povo independente da obediência. Até porque é bem claro na história do povo que se fosse depender da obediência deles, eles não iam ter a terra nunca. E aí a gente vê, eles demoraram para chegar. Poderiam ter chegado muito rápido se fossem obedientes. Deus deu castigo ali, muitos anos no deserto. Poderia ter sido mais fácil a jornada. Mas o que Deus fala, olha, se eu prometi, eu cumpro. Graça de Deus, eles receberam a terra. Contudo, apesar deles receberem a terra, quando firma a sua aliança com Moisés, Deus também deixa claro que haveria bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência. E aí, sim, nós falamos sobre recompensa, porque isso está relacionado ao procedimento. Se eles obedecessem, receberiam bênçãos, se não obedecessem, teriam maldições. Deuteronômio 11, 8 e 9, Deus diz, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis, e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência, terra que mana leite e mel. E o que essa fala do Senhor mostra a terra eles receberiam de qualquer jeito, porque era a promessa de Deus. Contudo, o desfrutar plenamente dessa terra estava associado à obediência. Se eles obedecessem, os dias deles seriam prolongados. Eles não teriam inimigos naquela terra. Mas o que nós vemos é que eles nunca conseguiram conquistar completamente a terra. Sempre foram assolados por inimigos que ficaram ao redor. Eles foram tirados de lá, levados à escravidão em lugares distantes. Não foi prolongado os dias deles naquela terra. Por quê? Porque eles não obedeceram. Deixaram de receber muitas bênçãos do Senhor. Deixaram de receber a recompensa que viria por um bom procedimento, pela obediência ao Senhor. Deuteronômio 11 ainda, os versos 26 a 28, Deus ainda afirma: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nós vemos que a obediência a Deus, então, é recompensada, enquanto a desobediência traz consigo problemas, castigos de Deus, disciplina do Senhor. Servir a Deus em obediência traz consigo recompensas. E é claro,
fazendo um paralelo e trazendo isso para as nossas vidas, existe algo que nós recebemos de Deus, e a melhor coisa que nós recebemos, que não está condicionada à nossa obediência, porque é graça do Senhor. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a salvação. Isso é graça de Deus. Isso não está condicionado à sua obediência ao Senhor. É claro, se você é salvo, você vai obedecer. A obediência é algo que está condicionada à salvação, mas a salvação não está condicionada à obediência. Salvação é graça, é presente de Deus, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor nos deu. Mais uma vez que nós servimos ao Senhor de forma verdadeira e obediente, a Bíblia nos diz também que nós receberemos recompensas por isso. Nós seremos abençoados por Deus. Nós desfrutaremos ainda mais daquilo que o Senhor tem de bom para realizar nas nossas vidas. Colossenses capítulo 3, os versos 23 a 25, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Existe recompensa em servir ao Senhor. Mais uma vez, nós não devemos servir ao Senhor pensando nisso. Não devemos servir pensando naquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos servi-lo simplesmente porque Ele nos salvou. E isso é a melhor coisa que nós poderemos receber na vida. Glória a Deus por isso. Ele nos salvou. Nós que não merecíamos. Nós que não tínhamos maneiras de sermos salvos por nós mesmos. Isso é graça. Mas ainda assim o Senhor diz: se vocês obedecerem de coração, vocês serão recompensados por isso. Quantas coisas nós e nossa família deixamos de desfrutar, de receber do Senhor, por não estarmos andando em verdadeira obediência, por não estarmos tendo atitudes de quem tem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Quantas bênçãos nós já deixamos de receber? Quantas bênçãos nós deixamos de usufruir da parte do Senhor pela nossa própria desobediência? Então, que nós possamos saber, então, que existe recompensa em servir a Cristo. Assim como há disciplina quando nós nos voltamos contra o Senhor. Nossas famílias podem ser muito abençoadas em servir verdadeiramente a Cristo, se fazemos isso por amor a Ele e não por interesse. E aqui é claro, Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe se nós obedecemos a Ele pensando na recompensa ou se nós fazemos isso porque estamos amando verdadeiramente ao Senhor. Nós podemos enganar todo mundo, menos a Deus. Assim, concluindo já a nossa mensagem, da mesma forma que Josué esclareceu mais uma vez os mandamentos ao povo, antes de firmar essa aliança com eles, eu preciso dizer aqui, nós conhecemos a lei de Deus. Nós conhecemos aquilo que o Senhor colocou para nós como regras para nós andarmos bem. E caso alguém não conheça tanto assim, nós estamos sempre dispostos a conversar, a ensinar mais. Se você tem dúvidas acerca de algumas coisas, pode me procurar o pastor Paulo Sérgio. Certamente nós estamos abertos a conversar e aprendermos mais juntos. Mas a verdade é que nós conhecemos aquilo que Deus quer de nós. Ele quer obediência. E a melhor forma de nós sabermos como obedecer é através da sua palavra. Nós conhecemos a verdade. E tendo a lei de Deus diante de nós, tendo aquilo que nós sabemos que é correto, nós também temos uma decisão a tomar. As palavras de Josué, aquele povo, se aplicam também a nós. Escolhei hoje a quem servais.
pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta que eu tenho a fazer nesse momento, para todos nós, é: a nossa casa tem servido ao Senhor? Nós e a nossa casa temos servido verdadeiramente ao Senhor, tendo consciência de tudo que um compromisso verdadeiro com Ele traz, sabendo que servir ao Senhor implica em renúncia, pois Deus exige exclusividade. Deus exige ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não quer competição, até porque não existe nada nem ninguém que possa competir com Deus. Nós precisamos renunciar os falsos deuses, toda a idolatria, tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro Deus, para servirmos a Ele verdadeiramente. Servir ao Senhor fala sobre reconciliação, e a pergunta é: nós estamos verdadeiramente reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo? E traduzindo isso de uma maneira mais simples é: você já entregou a sua vida a Jesus? Jesus já é Senhor sobre a sua vida? Jesus é Senhor na sua casa? Todos os que estão ali contigo servem ao Senhor e têm consciência que Jesus é o único caminho para a salvação? Nossa família precisa ser reconciliada com Deus, e não há reconciliação fora de Cristo. Por fim, sabendo e desfrutando das bênçãos de saber que, estando servindo ao Senhor, há recompensas para nós e para nossa família. Nossa família será abençoada à medida que nós servimos ao Senhor com alegria e servimos com um compromisso verdadeiro de nos colocarmos diante dele. E a pergunta, mais uma vez, é: nós, em nossa casa, temos servido ao Senhor? Que essa pergunta possa ecoar na nossa mente e possamos buscar respostas, não somente hoje, não somente em maio, que é o mês da família, mas que possamos reassumir esse compromisso diariamente e buscar, se porventura nem todos na nossa casa conhecem ao Senhor, buscar a Deus em oração, para que nossa família possa conhecer mais. E lembrando, não basta orar, claro, oração a Deus é Ele quem resolve todas as coisas. Mas nós precisamos dar testemunho em casa. Se nós queremos que a nossa família conheça verdadeiramente a Cristo, eles precisam ver Cristo através das nossas vidas. E essa é uma responsabilidade imensa que nós temos. Que nós possamos meditar sobre essa verdade. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter um verdadeiro compromisso com Ele. Convido você a orar mais uma vez nesse momento. Coloque diante de Deus a sua família. Coloque diante de Deus aquilo que ainda precisa ser melhorado na sua casa. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele é quem nos restaura, e é Ele quem restaura a nossa família. Senhor Deus, graças nós te damos por mais um dia que nós temos, por mais uma noite que podemos estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, sendo esclarecidos acerca daquilo que o Senhor espera de nós. E nesse momento nós queremos consagrar ao Senhor todas as famílias da nossa igreja. Senhor, o Senhor conhece cada dificuldade que nós temos enfrentado. O Senhor conhece cada falha que temos cometido e onde nós temos falhado em servir verdadeiramente ao Senhor. Então nós pedimos a tua misericórdia para que nós possamos ter forças para buscar melhorar, mudar as nossas vidas e assumir um verdadeiro compromisso com o Senhor. Nós queremos orar por aqueles da nossa família que ainda não te conhecem. Senhor, faça que o teu Espírito Santo incomode a vida deles, Senhor. Abra os olhos para que eles enxerguem que não há reconciliação por nenhum meio que não seja por Jesus Cristo. E que somente por Cristo nós podemos alcançar o teu favor. Nos ajude, Senhor, para que assim nossas famílias possam conhecer ao Senhor. Nos ajude para que nós possamos ser exemplo dentro de casa, para que as nossas famílias vejam
Cristo através das nossas vidas. E que possamos então dar o verdadeiro testemunho. E que assim nós e nossa casa possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Está encerrado o nosso culto, lembrando do nosso chocolate ali embaixo. Participem, venham ali para que a gente possa ter uns momentos de comunhão também. Estarei ali da porta também, caso os irmãos queiram cumprimentar. Então, que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana.